Olá, que bom ter você aqui. Esse é o primeiro episódio da série Virada aos 40, um espaço criado para conversar de mulher para mulher sobre os desafios, os medos e também as oportunidades da transição de carreira na maturidade. Hoje eu vou falar para vocês sobre a verdade que ninguém te conta, sobre virada, sobre transição na carreira depois dos 40. Se você sente que não dá mais tempo, ou você até acredita que ainda dá, mas não sabe por onde começar, então essa série é para você. Esse espaço é para você, mulher 40 mais, que quer fazer uma transição de carreira de forma mais segura e alcançar mais realização e renda mesmo depois dos 40. Eu sou a Sheila Couto. Você não me conhece, então eu vou falar da minha formação geral e depois contar um pouco da minha história. Meu nome é Sheila Couto, eu sou psicóloga, sou pedagoga, eu acredito em transformação que vem de dentro para fora, acredito na educação como forma de transformação. Eu sou Chief Happiness Officer, CHO. É uma formação com a qual eu me identifico muito, porque ela se traduz como diretora de felicidade. E eu acredito no bem-estar como fonte e promotora de produtividade, que é algo que a gente busca muito no nosso trabalho como um todo, certo? Eu tenho mestrado em gamificação e narrativas transmídia por uma escola de negócios de Barcelona, e eu busquei essa formação porque eu tenho um filho que hoje tem 16 anos, nerd de computador, super bom nessas coisas de jogos e tecnologia, e eu queria conhecer um pouco mais desses mecanismos. Aprendi muita coisa bacana que eu uso muito nas minhas instrutorias. Tenho um MBA em Liderança, Inovação e Gestão 4.0 pela PUC do Rio de Janeiro, PUC do Rio Grande do Sul, perdão. E eu sou coautora de livros. Vou explicar para vocês. Livros sobre inteligência emocional. Coautora, eu tenho um artigo nesse livro, Inteligência Emocional e Neurociência. Até deixei marcadinho aqui, olha, meu artigo. Nessa época, meu cabelo estava diferente. Meu artigo aqui se chama Desenvolvimento Intelectual e Produtividade. Acredito muito no desenvolvimento da inteligência, mas num conceito mais amplo, não vou falar disso aqui, tá? Então, esse foi o artigo desse livro, porque as emoções a gente lida pela razão, e também sou coautora de um artigo neste livro, Faça Acontecer, da intenção à execução. O meu artigo aqui já é bem diferente do anterior. Ele fala, olha só, sobre a jornada da heroína na liderança feminina. E aqui vou mostrar a foto, que eu tenho muito orgulho das minhas realizações, gente. Então, estou eu aqui, escrever é um sonho que eu tinha, estou ainda realizando, tem muita coisa pela frente, e esse aqui foi o começo. Bom, sou fundadora de uma empresa chamada Pensar Desenvolvimento Humano. Eu fundei essa empresa em sociedade no dia 12 de junho de 1997. Pensa aí, era Dia dos Namorados. Ai, ai. E fundei a empresa. De certa forma, né, eu tenho uma relação muito profunda com o meu trabalho. Então, eu quero dizer o seguinte, a minha agenda ela é cheia, tá? A minha agenda é cheia e mesmo assim eu escolhi estar aqui. Eu tenho uma trajetória que eu quero compartilhar, porque eu sei que tem muita mulher se sentindo perdida e sem referências confiáveis para falar de transição profissional com verdade. E é por isso que eu estou aqui, gente. Eu vou contar mais. Eu completei 50 anos esse ano, em março desse ano, a gente está em 2025, tá? E eu já passei por muitas transições. Eu trabalhei durante 15 anos com a clínica psicológica, a TCC e a neurociência, e eu estou há mais de 20 anos na instrutoria e consultoria empresarial. Eu sou consultora credenciada do Sebrae Minas, credenciada nas áreas de empreendedorismo, pessoas e na área de inovação. São formas diferentes de ajudar pessoas. A clínica, os treinamentos, a consultoria são formas diferentes de ajudar pessoas. Ambas as formas me motivam. E eu costumo brincar que quando eu me aposentar eu volto para a clínica, porque é muito bacana. Mas em síntese, com esse meu aniversário, que eu considerei épico, tá? 50 anos, cheguei, né? Eu resolvi abrir um ano inteiro de comemorações, né? Meu marido e meu filho acharam muita graça. Mas eu abri, de fato, esse ano de comemorações, onde a cada mês eu me dou um presente especial. Um desses presentes foi me desafiar, adoro desafios, colocar o pé no mundo digital.
E olha, para mim é um baita desafio, tá? Porque eu sou uma pessoa que curte muito paz e sossego. Eu gosto muito dos bastidores, me sinto super à vontade nos bastidores. Colocar a cara aqui na câmera me desafia, tá? Me desafia muito. E a forma de eu conseguir fazer isso é sendo transparente com você. Você que começar a me acompanhar, que começar a me seguir a partir de agora, vai me dizer se eu estou evoluindo ou não, ok? Pode criticar, pode dar suas dicas. O meu objetivo é começar uma conversa verdadeira sobre transição profissional para a mulher 40 a mais. Eu já fiz algumas, já ajudei outras mulheres em suas questões profissionais, já aprendi, refleti e desenvolvi muita coisa sobre esse tema. E agora, depois de muitos feedbacks de mulheres, eu criei esse canal para ajudar. Então, vem comigo para eu continuar contando essa história. No episódio de hoje, que é o primeiro episódio dessa série 40 mais, virada aos 40 mais, eu quero te contar como foi a minha primeira virada. Na verdade, não sei se foi a primeira, mas foi a mais intensa, foi a mais forte. Então, como ela teve aspectos bem marcantes, eu aprendi muito com ela. Então, eu quero contar dessa virada para vocês. Quero contar Quero contar para vocês como eu saí de uma fase de lentidão profissional, para não dizer assim, uma desaceleração mesmo, vocês vão entender o contexto. Como eu saí dessa fase de lentidão e desaceleração profissional para me tornar uma mentora de recomeços, que é como eu gosto de me chamar hoje. E como isso pode te inspirar a fazer a sua transição, a sua virada. Porque a minha foi caminhando para os 40 anos, tá? Então já tem um tempinho. Por isso eu fiquei com muita vontade de contar. Tem muita história para contar, tem muita coisa vivida, muito conhecimento que eu acredito que pode ajudar outras pessoas, outras mulheres, ok? Em 2011, pensa aí, em 2011 minha vida mudou drasticamente. Eu tinha me mudado com a família era marido e filho, para uma casa nova que nós estávamos construindo na época. E a gente tinha dívida dessa obra. Aí eu estava casada há 14 anos, meu filho tinha 2 aninhos na época. Eu atendia no meu consultório, atendia em algumas clínicas de Belo Horizonte e na época eu já prestava serviço para o Sebrae. Eu comecei a prestar serviço para o Sebrae em 2004. Então, durante um tempo, eu caminhei paralelamente com a clínica e a consultoria e a instrutoria também. Consultoria, na verdade, ela era um aspecto secundário na minha vida. Eu gostava muito, mas eu não me dedicava tanto quanto eu me dedicava à clínica. E eu ainda me dedicava muito em ser voluntária em uma instituição para, enfim, fazer o bem aí para o mundo, fazer a minha parte social aí no mundo. Eu dedicava muito tempo no meu voluntariado. Meu filho estava pequeno, tá? Então a decisão era desacelerar um pouco de carreira, de trabalho e retomar aos poucos, na medida em que fosse positivo para todos. Então, esse era o combinado em casa, estava tudo bem em relação a isso. Em síntese, né, eu levava uma vida assim, onde cabia tudo aquilo que eu achava importante naquele momento. Cenário feliz, né? Só que não. Tudo mudou quando um divórcio inesperado para mim, aconteceu. Não vou contar os dramas e etc. dessa história, mas vida que acontece. E ainda veio com umas cerejinhas do bolo, tá bom? Meu filho teve uma suspeita de autismo, né, que se confirmou como autismo nível 1, e tinha as dívidas da obra, o meu ex-marido se mudou de estado, e eu acabei ficando em que cenário? Sozinha, com um filho pequeno, que precisava de mais suporte, com uma vida profissional desacelerada, cheia de compromissos sociais do meu voluntariado, o emocional abatido e dívidas. Olha que cenário. Precisa chorar não, porque vai ter final feliz. Vai ter final feliz, porque eu gosto de final feliz. Mas não foi fácil, não. Olha, eu sou muito racional, que é bom em certas horas. E foi o que salvou grande parte dessa história. E é desafiador em outras. Ser muito racional é desafiador, é bom e desafiador, a verdade é essa. E o meu racional nessa época dizia o seguinte: bom, Sheila, seu foco agora é cuidar do seu filho e da sua conta bancária. Fez sentido para você? Pois é. Eu precisei fazer uma transição profissional muito forte.
Eu precisei fazer uma retomada, eu precisei fazer uma virada muito rápida e totalmente dentro das minhas necessidades e dentro da minha realidade, porque não tem como escapar da realidade. Era necessário equacionar e equilibrar vários fatores. Eu calculei o risco, eu calculei rápido, porque tinha que ser rápido. Eu escolhi o melhor cenário possível na época e me dediquei de corpo e alma a uma nova jornada. Para resumir, como eu falei, não vou ficar contando história dramática aqui. Para resumir, deu tudo certo. Tudo certo. Graças a Deus. O diagnóstico do meu filho foi confirmado, mas ele está ótimo, muito bem. Acabou de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, está muito bem. Fiz um bom trabalho, junto com várias outras pessoas. Essa é uma história que um dia eu conto para vocês também, porque vale a pena. Bom, eu redirecionei o voluntariado que eu participava, né? Tive que mudar muito radicalmente isso. Acabei me casando novamente alguns anos depois e minha vida profissional segue muito bem. Minha agenda é cheia e eu preciso programar tudo com antecedência para eu conseguir me comprometer até para as festas de família. Então, quando é início de ano, eu já dou uma varredura assim, em todas as festas de família que vão ter, que eu saiba, né, que eu já tenha, que eu saiba, e já coloco na agenda, eu bloqueio de vermelho, né? Meu celular está aqui, ó, eu coloco na Google Agenda, não sei se vai dar para ver. Deixa eu ver aqui, ó, tudo que está aqui mais ou menos em vermelho, rosinha, compromisso de família. Então, já bloqueio para eu poder aceitar as outras demandas fora desses períodos. E, como eu falei, né, o final está longe ainda, tem muita água para rolar. Vida que segue, muita coisa aí pela frente. Mas não foi fácil, tá? Porque quando a gente fala em transição, de carreira, né, sobre o que é exatamente transição de carreira, muita gente imagina que é uma ruptura radical, sabe? Que é um salto no escuro. Mas, na verdade, essa virada, ela começa dentro. Ela, muitas vezes, nem precisa acontecer nada externo para te motivar, como aconteceu comigo. Comigo aconteceu uma situação externa que me empurrou para uma transição forte, enfim, que eu vou contar dela para vocês. Mas, às vezes, não acontece alguma coisa externa. Às vezes, é alguma coisa meramente interna, tá? Às vezes, é uma coisa interna que chama, pede uma mudança, alguma insatisfação, seja com a remuneração, com o ambiente, ou até com o próprio trabalho, né, que a pessoa faça. Então, grava isso, sabe, que eu vou te falar. Grava isso aqui que eu vou te falar agora. Transição é sobre reencontro. E a transição, ou a virada, ela começa com uma pergunta muito simples, muito específica e muito profunda. Que vida eu quero viver a partir de agora? Tá? Então grava isso. A transição é sobre reencontro. Esse reencontro ele pode ser motivado por vários fatores externos, internos ou ambos. E ela começa com essa pergunta: que vida eu quero viver a partir de agora? Gravou? Pois. Transição é sobre se olhar com mais coragem, porque para fazer uma pergunta dessa, a gente precisa ter coragem, tá? Coragem e clareza. A clareza, às vezes, é mais difícil que a coragem. A pessoa até tem o impulso de dar o salto, mas dar o salto para que direção? Já se perguntou isso, né? Para onde eu vou, tá? É sobre se olhar dessa forma e construir um novo capítulo, alinhado com quem você realmente é. Ou com a nova pessoa que você é, porque a gente muda ao longo do tempo. E quando chega os 40 a mais, às vezes a gente não é mais aquela pessoa dos 20. E que bom, né? Porque a gente mudou, evoluiu, ampliou muitas coisas dentro da gente e a gente quer outras coisas também. Então, essa abordagem, sabe, quando eu falo dessa forma, né, eu estou falando aqui para vocês hoje contando história, contando a minha história, mas ela tem respaldo na psicologia positiva, na análise existencial. Gosto muito de um autor chamado Viktor Frankl, um psicólogo que ele passou um tempo num campo de concentração e escreveu um livro quando ele saiu de lá. O livro se chama Em Busca de Sentido. E uma frase que ele fala muitas coisas marcantes e profundas. Dentre elas, o seguinte:
A vida não é insuportável por causa das circunstâncias, mas por falta de sentido. A vida não é insuportável por causa das circunstâncias, mas por falta de sentido. E essa frase fez muito sentido para mim na minha transição. Quando eu fui empurrada pela vida para essa transição, para uma retomada profissional muito forte, eu não consegui realizar tudo o que eu queria. Havia oportunidades na época que, para eu abraçar essas oportunidades, eu precisaria justamente daquele tempo que eu estava me dando pela família, né? E um tempo para estudar novamente, fazer outras coisas nessa direção, coisas que não fossem trabalhar para ganhar dinheiro. Como a minha vida deu essa virada que me obrigou a fazer outras viradas, eu perdi algumas oportunidades e tive que abraçar outras, eu tive que priorizar. Lembra que eu comentei que o meu racional dizia para mim: olha, seu foco agora é seu filho e a sua conta bancária. Então, você vai ter que trabalhar, minha filha. Vai, retoma, você vai ter que acelerar. Trabalhar, eu sempre trabalhei, desde os 17 anos. É isso mesmo, desde os 17 anos. Desde o segundo período da faculdade eu trabalho. E adoro, tá? Mas aquele momento era especial. Eu nem preciso explicar para uma mulher como esse momento é especial. E eu precisei fazer dessa forma, tá? Então, muitas vezes, no momento de insatisfação ou estagnação, é importante a gente se perguntar o seguinte, tá? Porque tinha muito sentido eu fazer aquela parada estratégica que eu estava fazendo. Mas eu precisava me perguntar o seguinte: se eu não fizer uma transição, o que acontece? Se eu não mudar essa situação, se eu não redefinir rota, se eu não fizer uma virada, o que vai acontecer? Como eu vou gerar mais realização, mais renda para mim mesma, né? Se eu continuar do mesmo jeito em que eu estou, o mesmo jeito em que eu estava não servia mais para a nova vida que eu tinha. Então eu precisava fazer um remanejamento mesmo, tá? Então, transição não é sobre você pular no escuro. Como eu falei, eu calculei o risco. Calculei o risco rapidamente porque eu não tinha tempo, mas calculei muito bem calculado e fiz a escolha estratégica mais adequada para o momento em que eu vivia, tá? Em algum momento a gente vai falar sobre risco, cálculo de risco, mas não agora. Por enquanto eu vou deixar um monte de cenas do próximo capítulo aqui, porque essa conversa está só começando hoje e a gente vai continuar. Então, transição, saiba o seguinte: não é largar tudo da noite para o dia, tá? Não é correr atrás de uma nova formação porque você sente que está atrasada. Já sentiu isso? Eu preciso fazer mais um curso, mais um curso, mais um curso, mais um curso. Tá bom. Não parece mais uma fuga do que uma clareza de para onde se vai? Óbvio que há momentos que a gente precisa qualificar, né? Qualificar, atualizar, isso é sempre. Mas para que direção? Entende? Então, também não é sobre seguir moda. Tá todo mundo fazendo isso, todo mundo fazendo aquilo, seguindo, enfim, não é seguir moda. É sobre recomeçar de forma consciente. Guarda isso, recomeçar de forma consciente, respeitando a sua história e respeitando os seus limites. Se você prestar atenção, voltar nesse vídeo, você vai ver que eu falo o tempo todo. Fiz a melhor escolha possível, tive que estipular prioridades, perdi algumas coisas por conta de colocar foco em determinadas prioridades. Eu tive que equacionar, contrabalançar, voltar a estabelecer uma posição de equilíbrio na vida. Entende? Então, é fundamental avaliar o momento atual e calcular esses riscos. Existem fatores específicos e muito concretos a serem observados e medidos. Risco, gente, a gente calcula, transforma em número, tá? Eu ensino isso no meu método, porque eu sei que a mente racional precisa de dados, não só de emoção. Mesmo que os momentos venham repletos de emoção, algumas transições vêm carregadas de emoção, como a minha veio, outras nem tanto, outras é uma inquietação, tem as suas emoções, mas não dessa forma, mas a mente racional precisa de dados. O que a mente se pergunta é para onde eu vou, como eu vou, o que eu preciso fazer para chegar lá, tornar claro o cenário, tornar claro a caminhada.
Para isso a gente precisa de dados. E esse tema, gente, ele é fundamental porque já que há riscos, tá? É muito importante a gente clarear as informações para diminuir esses riscos. E a maturidade 40 a mais, ela dá acesso ao que Daniel Goleman ele chama de inteligência emocional. Já deve ter ouvido muito falar sobre isso, tá? Inteligência emocional aplicada, que é a capacidade da gente usar as emoções a nosso favor, com mais autoconsciência, com mais regulação. Usar a nosso favor e não para colocar tudo a perder. Então, eu tinha uma emoção muito forte de que eu queria muito dar conta daquele momento, né? Aquilo estava pleno, estava muito claro na minha mente e muito forte no meu coração. E aí foi a hora de colocar essa inteligência emocional na prática, aplicada, usar essa motivação para fazer as escolhas e o planejamento necessário para seguir daí para frente, tá? Então, tudo isso aconteceu perto dos meus 40 a mais, caminhando para os meus 40 a mais, e a transição foi acontecendo, né, até próximo, durante e depois, para eu poder chegar aqui hoje e contar isso para vocês. Então, os 40 a mais, eles podem ser a fase mais poderosa da sua vida, se você usar tudo que você já viveu como combustível e não como peso. Tá? É uma fase de sabedoria, é uma fase de experiência, é uma fase de liberdade de escolha. Só que a gente precisa dar nome às dores e criar direção. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Construir a minha nova versão foi um misto de coragem, racionalidade, persistência e muita fé. Se eu fosse traduzir em aspectos do mundo, assim, das teorias, seria um misto de jornada da heroína, com empreendedorismo e muito domínio mental, tá? E depois de percorrer essa trajetória, eu comecei a mapear os padrões de transição e transformei isso em método para que outras mulheres possam fazer suas transições com mais segurança, com mais realização, com mais renda, mesmo depois dos 40. Que foi a idade, né, como eu comentei, que a minha chave começou a virar. Aí eu criei uma estrutura. Nasceu o método VOAR. VOHAR. Quando eu me vi numa situação bastante complexa, eu queria voar. Voar para longe daquela situação. Eu consegui, tá? E eu batizei o meu método com esse nome, método VOAR. É voar com H, mas eu vou falar dele em outro vídeo. Hoje é para contar a história. E o que eu quero dizer, só um pouquinho assim do voar, é que é uma metáfora. Você já deve ter percebido esse nome. Ele traz, pelo menos para mim, me traz uma sensação muito boa. Me remete a muitas coisas boas: liberdade, domínio, radiação, altura, amplitude, prazer, solitude, porque eu gosto muito da solitude, visão, alcance, muita coisa boa. Eu posso dizer que eu fiz o meu voo e ajudei outras mulheres também. Uma das mulheres que passou pela minha vida, ela era servidora pública, né? Ela tinha 18 anos de serviço público. E ela dizia assim, eu não sei mais quem eu sou. Hoje, ela está empreendendo na área do bem-estar emocional. E ela acorda animada com a própria vida. E tem outras, né? Várias outras mulheres apareceram na minha vida, felizmente que eu pude ajudar, aportar de uma forma ou de outra, né? E aos poucos eu vou contando os casos para vocês. Outra mulher era coordenadora de uma escola. Era muito comum. Às vezes eu trabalhava com instrutoria, de empreendedorismo em escolas, e elas me perguntavam como eu faço para ser consultora do Sebrae, como eu faço para abrir uma consultoria, uma empresa, disso, daquilo, enfim, né? Então, uma coordenadora uma vez chegou para mim, ela se sentia esgotada, culpada por querer algo só dela, por pensar em trocar o certo pelo duvidoso, enfim, foi uma longa trajetória, né, para ela chegar aos dias de hoje, onde ela presta mentoria para outras educadoras, tá? E criou seu projeto autoral. Não foi fácil para mim, não é fácil para ninguém, não foi fácil para essas e para tantas outras.
que eu conheci. E ao perceber que com a minha trajetória, tanto pessoal quanto profissional, eu consegui ajudar outras mulheres, foi nascendo em mim, sabe, esse sonho de ampliar meu raio de ação, de voar mais aqui no digital. E assim, como você, sabe, eu também me vi com algumas questões. Porque quando a gente pensa numa coisa nova, o que que acontece? Vem um medo, né? Vem um monte de perguntas, um monte de questionamentos na cabeça da gente. Eu também, vieram na minha, eu não sou diferente, tá? E vieram aquelas perguntas, puxa, será que ainda dá tempo? Porque, pô, eu tenho 50 anos, tenho uma turminha aí toda cheia de energia, de tecnologia, de conhecimento super prático, de todas as ferramentas, etc. Dá tempo de eu aprender? Dá tempo de eu fazer? Será que vão curtir? Vão gostar? Enfim. Mas eu me perguntar, será que ainda dá tempo? Né? E é uma pergunta que vem, né? 40 a mais parece uma idade, né? Que chegou, sei lá, um tempo de fim, entre aspas. 40 a mais não é nada. Será que dá tempo? Dá. Só não dá para continuar ignorando esse chamado interno, entendeu? Se ele veio, escuta bem, tá? Outra pergunta que eu comentei, e se eu não der conta? Se eu não der conta, será que eu vou dar conta? Olha, o que eu aprendi? Você não precisa fazer tudo sozinha. Existe um caminho guiado. Eu, por exemplo, estou aqui hoje, mas existe uma pessoa me ajudando nos bastidores. Ela se chama Marcela Moraes. Oi, Marcela. Beijo para você, te adoro, querida. É parceira minha nesse projeto digital. Em algum momento vocês vão conhecê-la também e quem sabe ela vai poder ajudar vocês também, porque ela está me ajudando a equacionar essa parte do digital. Eu não estou fazendo isso sozinha. Tem uma estrada de conhecimento. Agora, o digital tem sim seus desafios. Preciso fazer sozinha? Não. Tem gente comigo aqui, tem a Marcelinha me ajudando. Uma hora ela vai aparecer aqui para vocês conhecerem. Outra pergunta que é comum a gente se fazer é, poxa, e se ninguém gostar? E se ninguém me levar a sério? Essa me dá vontade de rir, tá? Se ninguém me levar a sério. Olha, quando você se leva a sério, os outros seguem o seu exemplo. E se mesmo assim tem os haters, né? Diz que tem os haters aí na internet. Sinceramente, problema deles, né? É importante você se levar a sério, você acreditar em você, construir algo sólido, algo verdadeiro, algo útil, e aí fazer a sua entrega. Então, se ninguém levar a sério, vai levar a sério quem não conecta com essa mensagem. Quem sente utilidade naquilo que você está falando, naquilo que você está oferecendo, naquilo que você está transmitindo, vai te ouvir, tá? Então, é muito importante não tentar fazer tudo sozinha. Esse é o jeito errado. Fazer sozinha, sabe? Pode funcionar? Pode. Vai demorar mais. Vai demorar mais. Tá? E tem coisas que outras pessoas fazem melhor do que a gente. Se reunir, estabelecer parcerias é uma ótima forma de dar passos à frente com mais solidez. Então, tentar fazer tudo sozinha, empurrar com a barriga sem pedir ajuda, também isso não funciona. Ou começar formações infinitas aí sem saber se é isso mesmo que você quer, isso também não funciona, tá? Transição sem clareza gera mais frustração do que liberdade. Uma boa transição de carreira, a gente quer geralmente para ser mais livre, né? Mais livre financeiramente, com mais raio de ação na vida da gente, com mais tempo. Tudo depende de para onde você quer caminhar. Por isso a clareza da transição é fundamental. Fazer as coisas sem rumo, fazer sozinha, fazer sem rumo, fazer um monte de coisa sem ter essa clareza, nada disso funciona. Então, se estiver caminhando, como se diz, como barata tonta, não adianta movimento só. Tem um filme, uma obra de Shakespeare que se chama Muito Barulho por Nada. O filme em si é muito bacana, muito bonito, mas o título,
Vamos pegar aqui o título. Muito barulho por nada. Tem gente que é ocupada demais, né? Muito movimento. Para quê? O que você está construindo com tanto movimento? Então, a clareza é fundamental, porque a nossa energia merece uma boa direção, tá? Imagina navegar sem bússola. Muito movimento sem direção é igual navegar sem bússola. E aí o risco de se perder é enorme. O risco de perder tempo, perder dinheiro, perder energia é enorme. Fundamental é a gente reconhecer o que falta, tá? Reconhecer o que falta é uma etapa importante. E não tem problema que falte algo. Tem a Brené Brown, que escreveu A Coragem de Ser Imperfeito. Ela tem várias maravilhosas, né? Mas tem uma que ela diz: vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem em estado puro. E a gente fica com receio de demonstrar, né, a nossa vulnerabilidade, de admitir que está faltando, que a gente não sabe, que a gente está perdida, que, enfim, né, tem alguma coisa faltando. E geralmente tem, tá? Geralmente tem muita coisa faltando, e tá tudo bem. Isso é coragem em estado puro, conseguir admitir isso, reconhecer isso, porque feito isso, a gente vai buscar soluções, parcerias, uma mentoria, curso, ou alguma coisa que nos ajude a adquirir aquilo que a gente percebe que está faltando, tá bom? Parceria ou apoio mesmo, uma rede, alguma coisa. Mas reconhecer isso é fundamental. Pegar, né, como a mulher guerreira, pegar a lança, a espada e sair fazendo movimento, só se você souber para onde é esse movimento. Aí a sua energia vai ser recompensada. Caso contrário, você pode perder muito tempo e muita energia num movimento sem direção, um movimento vazio, tá? E lembra do sentido. Citei Viktor Frankl, né, sobre o sentido, lembra do sentido. Às vezes, o movimento que a gente faz no início não é nem aquele que a gente desejaria, né, do sonho de vida da gente, mas é o movimento possível no momento. Então, ele tem sentido. Você vai passar por ele para poder chegar um pouco mais além, entende? Se ele faz sentido dentro da trajetória, ele é um bom movimento. Mas se ele é um movimento, assim, é uma delícia esse movimento, mas ele não leva para lugar nenhum, então esse movimento não é bom. Então, tem movimentos que não são tão agradáveis, mas eles são necessários para aquilo que eu quero, percebe? E tem movimentos que eles são muito agradáveis, mas eles são completamente desnecessários para aquilo que eu quero. Então, a clareza, gente, a meta, para onde eu estou indo, isso é muito importante. É aquela história da Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela chega, cai num país diferente, e aí chega numa encruzilhada, encontra aquele gato careteiro e pergunta qual é o caminho certo. Aí ele pergunta, onde você quer chegar? Aí ela diz, não sei. Aí ele responde, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Não serve, não. Não serve, não. Porque vem os 40 a mais e você pensa, poxa, eu queria ter chegado em tal ponto. Aí as coisas vão ficando mais claras, né? Pois é, dá para chegar. A clareza chegou? Que bom, já chegou a clareza. Então agora é planificar o restante para chegar lá nessa visão que você teve. Então, entender suas forças é muito importante, sabe? É importante para a gente começar, né, essa transição sólida. Primeiro, olha a sua história com compaixão. Os 40 a mais você já tem história, você já viveu muita coisa. Quando você olhar para trás, você vai ver coisas das quais você se orgulha, outras das quais você se arrepende, vai ver coisas que você gosta muito, que você, né, projeta isso para frente, outras que você queria apagar da sua existência. Olha para a sua história com compaixão. É a sua história, é o que você deu conta de fazer até esse momento, tá? E extrai dessa história suas forças, identifica o que te move de verdade, o que te trouxe até aqui. E aí, a partir daí, planejar os próximos passos com consciência e apoio. Lembra, se tem lacunas a complementar, buscar o apoio para essa complementação.
quando eu fui fazer minha trajetória, minha transição, né? Ao longo dela, não foi uma coisa que veio assim rapidamente, mas ao longo do processo, eu acabei criando uma bússola para mim. E eu chamei a bússola de método voar. Tá? Já comentei dele aqui rapidamente com vocês. Não foi da noite para o dia. Foi uma jornada de reconstrução interna e externa. E aí eu voei. Eu vou propor aqui para você um pequeno passo prático para você começar a pôr o pé numa jornada própria, numa jornada sua. Dá uma parada de 10 minutinhos, pode dar pausa nesse vídeo, ou, né, quando terminar o vídeo, você faz esses 10 minutos, mas faça uma pausa. 10 minutos, reserva 10 minutos do seu tempo, do seu dia, e escreve. Pega um papel, um lápis, papel, caneta, e escreve. Se eu pudesse viver uma vida alinhada com quem eu sou, como ela seria? A partir de agora, se você pudesse viver uma vida alinhada com quem você é, como seria essa vida? E gasta esse tempo, se der para gastar mais e precisar, faça isso. Gasta esse tempo escrevendo como seria essa vida. Escreve. Escreve, guarda isso. Tá bem guardado. Não esconde, não. Você vai ter que visitar isso de vez em quando. Mas guarda num cantinho especial, num cantinho não esquecido, cantinho que você visita, tá? Como seria a vida, a sua vida alinhada com quem você realmente é? Esse é o começo, tá? Esse é o começo. Como é que se chama esse começo? Se chama clareza emocional. Lembra que eu falei da inteligência emocional aplicada? Como é a vida que eu quero viver a partir daqui? Se eu pudesse viver uma vida alinhada com quem realmente eu sou, como seria essa vida? Isso é clareza emocional, seu coração vai te dizer, ele sabe, né? Quando eu falo assim, não estou deixando de lado teorias, técnicas, mas é uma linguagem que todo mundo entende, né? A gente olha para dentro da gente e a gente sabe o que a gente quer, a gente sente o que a gente quer, expressa isso em palavras e aos poucos aí vem outras questões, vamos avaliar, lembra que eu falei cálculo de risco, qual é a sua realidade, qual é a sua necessidade e muita coisa aí para equilibrar a situação, mas começar a olhar para ela de frente, de forma clara. Esse é o primeiro passo, de forma clara. Poxa, é isso que eu estou vivendo agora? Não é isso que eu quero. Tá? É isso aqui que eu quero. É desse jeito aqui que eu gostaria. Ótimo. A clareza chegou? Maravilha. Então, a partir da clareza, fica mais fácil traçar um plano. Faz sentido? Foi assim que eu comecei. Esse é o começo, tá? A clareza emocional, o primeiro degrau de uma transição real, de uma transição verdadeira, de uma transição que não é fantasiosa. Ai, quero mundos e fundos, quero isso e aquilo, não quero essa vida que eu tenho, mas também não sei qual que eu quero. Não, clareza. É o primeiro passo. Foi como eu comecei, e essa é a verdade que ninguém te conta. As pessoas vão ouvir as coisas que saem da sua boca e já acreditarem, já falarem assim, nossa, então é para cá que você tem que ir. É isso mesmo que você está dizendo que é o que você quer. É claro, porque chegar nas nossas metas geralmente requer alguns sacrifícios, geralmente requer alguns esforços. E isso que você está dizendo que quer te motiva, às vezes, a dar um esforço maior, a fazer algum determinado tipo de sacrifício, a correr algum risco específico? Se não te motiva, para pensar se é isso mesmo que você quer. Mas se você olha para isso e fala, vale a pena, então pode ser que você esteja na direção certa, tá? Essa clareza é importante, muito importante. Fez sentido para você? Porque se isso ressoou em você, então fica comigo nos próximos episódios, tá? Clica no sininho para acionar a notificação. Me segue no Instagram, @SheilaCoutoOficial. Eu vou deixar minhas redes em links aqui abaixo do vídeo, ok? Porque, gente, recomeçar é possível, tá? Os seus recomeços importam e você não precisa fazer isso sozinha. Vamos voar juntas. Te espero no próximo episódio.